Olá pessoal, Gachô, eu sou a Leandra Mutão, esse é o nosso canal do Reiki Online Brasil, um canal que fala sobre Reiki, sobre autoconhecimento, sobre entretenimento, né? Então se você chegou aqui, conforme eu vivo dizendo, é porque você gosta de algum desses assuntos. E então agora, hoje, eu escolhi pra gente conversar sobre o que você usa para fertilizar a sua vida, quais são os fertilizantes, quais são os adubos e o que você faz com as suas relações. Então, hoje é o tema da nossa conversa. Vamos lá? Bom, para eu começar essa nossa prosa de hoje, primeiro eu preciso começar falando o seguinte. Há quase 10 anos atrás, eu tive um aneurisma cerebral, rompeu uma artéria e aí eu recebi um diagnóstico errado. Eu estava na academia fazendo atividade física e passei mal e fui para um hospital muito grande aqui em Goiânia, e a médica me deu um diagnóstico de labirintite e voltei para casa. E aí, na verdade, eu tinha estourado uma artéria e não foi bem diagnosticado. Eu levei 2 dias para descobrir que se tratava de um aneurisma, e o aneurisma estourou na manhã de uma quinta-feira. Só no sábado de manhã foi que eu fui receber o atendimento adequado, correto, né? E aí a situação estava muito grave, a situação estava bem grave, assim, tipo, muito grave. Então a possibilidade de eu morrer era muito grande, né? Então os meus médicos acharam melhor eu fazer uma embolização em vez de fazer a cirurgia, fez a embolização. Então eu fiz uma embolização pela artéria femoral e aí colocaram os stents na minha cabeça. Por isso que eu estou aqui hoje. Mas para chegar nesse ponto, antes de fazer essa embolização na sala de cirurgia, antes do meu anestesista chegar, me bateu medo, sabe? Eu pensei assim, poxa, eu tô malzinha aqui, mas tô respirando, tô vendo as pessoas. Já pensou se eu entro aí nessa sala de cirurgia e morro? Pensou se eu não volto viva? Ai, meu Deus. Aí eu desesperei, lógico, né? Minha família tava por ali, mas não estava junto, não pode ficar junto. E eu morrendo de medo de morrer. E na hora que eu pensei isso, eu falei, não, calma, eu não posso ir para uma cirurgia tão grave quanto essa e desse jeito, então calma, eu preciso me acalmar. E aí eu pensei, bom, meu médico que vai me operar, a minha vida depende dele, ele também vai morrer. A minha mãe que me trouxe a vida, que me deu a vida, ela vai morrer. Então calma, morrer todo mundo vai. Então tá, se for hoje, eu só vou hoje, os outros vão qualquer hora. Então, quando eu pensei nisso, eu acalmei. Falei, bom, isso é inexorável, é inevitável, então tá. Mas se eu for morrer hoje, pelo menos eu tenho que morrer, como diz o Emmanuel pro Chico na hora que o avião treme lá e o Chico grita e ele fala, morra com educação, né? Então eu pensei, eu tenho que morrer com educação. Eu tenho que achar um jeito de morrer bem. E aí fui lembrando em 3 minutos, 2 minutos, tudo que eu tinha feito na minha vida, as feiuras que eu tinha feito, as pessoas que eu tinha brigado, as contendas que eu tinha armado, as confusões onde eu tinha me metido, pedindo desculpas para as pessoas, pelo menos daqui para lá, eu me desculpando. E cada vez que vinha uma lembrança, eu pensava assim, mas depois disso, que eu fiz isso, aí daí pra frente eu fiquei assim, eu melhorei nisso. Aí daí então eu fui entendendo que para cada caca que eu tinha feito naquela época, alguma coisa boa tinha virado, né? E tinha uma coisa só que não ficou bom, que foi eu me meti numa briga do meu pai e da minha mãe, numa situação dos dois, e filho nunca pode criticar ou julgar pai e mãe, ok? Então eu vou dar aqui um atalho, um F5 para vocês. Filhos, nunca julguem ou critiquem os pais. Isso acaba com a nossa constelação familiar, isso cria sérios problemas. Não é uma atitude inteligente. Pai é pai, não é esposo de filha. E nem o contrário. Então nós não podemos olhar para os nossos pais como se eles fossem nossos colegas, nossos amigos, e nós dessemos palpite. Não, na hierarquia familiar os pais são superiores, o filho é inferior ao pai na hierarquia. Então, problema de marido e mulher, de mãe e pai, o filho
só assiste, não participa, de preferência, não fica sabendo detalhes, tá? Então, mas isso eu consegui, eu escapei, lógico, tô aqui, né? Então eu fui, conversei com os meus pais, pedi perdão por eu ter interferido naquela situação. Mas o que eu quero falar não foi isso. O que eu quero dizer é que tudo que eu ia lembrando, eu ia pensando, bom, mas depois que eu fiz isso, gerou isso, depois que eu fiz isso, gerou aquilo. E isso trouxe uma sabedoria para mim que vale uma vida inteira de terapia. E eu vou transmitir aqui agora generosa e gratuitamente para vocês que são do nosso canal. Sabe o que eu descobri? Que caca, a palavra que todo mundo usa é merda, né? Que merda aduba. Então, eu tinha feito merda, mas essas cacas que eu tinha feito trouxeram-me até onde eu estava. Então, se eu estava tendo uma visão mais ampla, uma visão mais detalhada do assunto, ou se eu tinha me tornado uma pessoa melhor, aquelas atitudes anteriores me ajudaram a chegar até onde eu estava. Então eu olhei para aquilo e me senti liberta de um monte de coisas, porque realmente depois que eu tinha feito alguma coisa que não era boa, eu me recolhia, eu olhava para dentro de mim e pensava, isso não pode ser assim, eu não posso ficar fazendo isso sempre, eu preciso descobrir uma maneira de me relacionar diferente com as pessoas, né? Isso não pode acontecer. Então eu descobri isso, que aquela caca que a gente faz, ela aduba desde que você coloque o ingrediente que se chama consciência. Então você não pode fazer uma coisa errada, tipo ofender, julgar, criticar, brigar com as pessoas e achar que você ficou mais bonito por causa disso, né? Dar um bom nome para esse cachorro. Não faça isso. Olhe para essa situação com os olhos reais. É assim, eu senti tanta dor e tanto medo naquela hora que eu reagi com agressividade tentando evitar de sofrer. Porque é isso que as pessoas fazem. No intuito de não sofrerem, elas criam couraças para se defender. Então, cada vez que a gente faz isso, a gente pode ferir alguém. Então, quando isso acontecer, faça o seguinte: dê 3 passos para trás, fique quieto. Não vá piorar a situação. Se você já brigou, se já falou, se já gritou, agora recolha-se, fique quieto. Deixe um pouco de tempo para aquilo serenizar, para as coisas se acalmarem. E nesse intervalo de tempo, a gente vai se ajeitar para que as coisas corram da melhor maneira possível. E isso vai ser o adubo, isso vai ser o fertilizante. Então, o que fertiliza as nossas relações é uma mente lúcida, é uma mente que não significa que a gente não vai errar. Não significa isso. Significa que eu vou tentar me tornar melhor do que antes. Eu vou, mesmo as piores experiências, elas serão adubo, elas serão fertilizante para que eu tenha uma visão mais humana, mais generosa, mais amorosa para as outras pessoas. Então, tudo que eu faço de errado tem que servir para me lubrificar, para amaciar as minhas juntas, não para me tornar cada vez mais rígido, mais durão. Não é nada disso. A morte é rigidez. A morte é uma rigidez, né? Um cadáver ereto, hirto. E uma criança recém-nascida é muito frágil, muito flexível. É uma vida frágil, vulnerável. A morte é um cadáver rígido. Então, a gente tem que se adaptar com essa vulnerabilidade de nós mesmos e entendermos que nós temos que ter bons olhos para nós e para os outros. Esse bom olhar fertiliza as nossas relações e fertiliza o que a gente precisa desenvolver nessa terra, ok? Então hoje foi a conversa que eu queria ter com você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, distribui isso para os seus amigos. Aqui em cima tem um sininho que, se você tocar, toda vez que nós publicarmos material novo, você vai ser notificado. Então agradeço pela presença de todos vocês, espero vocês aqui mais vezes no nosso canal, na nossa página www.reikionlinebrasil.com.br. Você tem um curso gratuito introdutório de Reiki se você curte esse assunto e é bem-vindo a estar conosco. Obrigada pela sua companhia. Gachou.
E aí, gostou dessa aula? Quer ter acesso ao curso introdutório gratuito? É bem simples, basta clicar no link da descrição ou nesse izinho que fica no topo do vídeo e dê os seus primeiros passos para se tornar um reikiano nível 1. Tivemos agora dentro do curso. A Drica e eu estamos te esperando com as melhores vibrações. Vem!